O Evangelho de hoje nos conta a visita de Jesus na casa de Marta e Maria. E esse Evangelho é muito comum, que quando olhamos a primeira vez, podemos pensar assim: que maldade, Jesus deixa Maria, deixa Marta todo o trabalho e Maria está ajudando o Senhor. Parece que o nosso Senhor esqueceu que é importante que alguém trabalhe. Será que ele esqueceu que a Marta também tem que fazer comida? Não é isso. Quando a gente lê esse texto, muitas vezes gostamos de pensar Marta e Maria como sendo Marta, aquela que trabalha, e Maria, aquela que contempla, como se a vida cristã pudesse se dividir entre aqueles que trabalham e os que rezam. Mas não é só isso. Quando Jesus corrige Santa Marta, ele não corrige Santa Marta pelo ministério que ela exerce, não corrige Santa Marta pelo trabalho que ela faz, mas pessoalmente ele diz assim: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só é necessária. E aqui está a grande questão. Algumas vezes nós cristãos estamos profundamente ocupados em criar ocupações. Se nós não criamos uma atividade para fazer, é como se nós não participássemos. A pessoa diz assim: se eu não estou trabalhando, se eu não estou fazendo, se eu não estou carregando o peso, é como se eu não estivesse fazendo nada. E isso não é verdade. A questão aqui com Santa Marta não é que ela trabalhe para o Senhor, porque no fim das contas Jesus mandou trabalhar e trabalhar muito por ele. Ele falou: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Você imagina se ele quer que a gente pregue até o fim do mundo? Isso é um trabalho que não tem fim. Sim, Jesus espera muito trabalho de nós, mas não, ele não espera que nos dediquemos a muitas coisas, a estar agitados com muitas coisas, quando só uma é necessária. É como se ele fosse assim: Santa Marta, se tivesse se preocupado apenas com o necessário, já estava aqui ouvindo também junto com a sua irmã. Mas como você fica preocupado com todas as coisas, aí você não consegue nem ficar aqui, nem receber o mestre. E isso acontece com muitas pessoas que se dedicam à vida de fé. Eu me recordo que uma vez eu fui a um retiro e o pregador falava que Jesus apareceu para uma mística, e ele chegava com uma pequena reclamação. Ele dizia assim: hoje em dia é mais fácil encontrar um servo para trabalhar do que um amigo para brincar. Era assim que Jesus falava. Por quê? Porque na hora que se apresentavam tarefas importantes, cargos úteis, sempre tinha um ou outro disposto a fazer coisas boas. Mas na hora que ele fala assim: faz 30 minutos de oração, a pessoa fala: não tenho tempo. Por quê? Estou fazendo alguma coisa. Na hora que fala assim: tira 15 minutinhos para ler a Sagrada Escritura, aí a pessoa fala: não consigo, estou muito ocupado. Ocupado com as coisas da igreja, aí que é o mais escandaloso ainda. Estou muito ocupado. Ou seja, há pessoas que querem servir a Deus e fazer coisas boas no mundo, mas o grande trabalho de parar para ouvir Jesus no sagrado fica sempre para depois. E a tentação maior que nós temos é deixar para depois mesmo, porque o capeta sabe de dói. O demônio sabe que o cristão que tem o hábito da oração mental todos os dias, a prática de dedicação ao Senhor, ele sabe que essa pessoa vai vencer o mundo. Então a tentação do demônio é assim: trabalha mais, esquece essa oração aí, trabalha mais, trabalha mais, hein? Você não para para rezar não, senão não vai ter comida hoje. É assim, é uma tentação piedosa. O demônio não tenta essa coisa feia, ele tenta piedosamente também, afastando a pessoa daquele momento com o Senhor. E depois nós podemos ter também aquela sensação de que as pessoas que meditam, as pessoas que assumem o trabalho, a sabedoria, como se elas não estivessem fazendo nada. Certa vez eu encontrei uma pessoa falando que crer, que ato de fé não era obra, Não, é obra sim. Por exemplo, quando um professor está ensinando uma aula, não está fazendo uma obra. Quando uma outra pessoa está meditando, estudando, não está fazendo uma obra. Se meditar é obra, se estudar é obra, se trabalhar é
às vezes, temos que fazer um esforço enorme para permanecer acordados na oração. Olha, às vezes é mais difícil ficar acordado na oração do que carregar um troço pesado nos costas. É complicado, tem dia que a oração flui maravilhosamente bem. Tem dia que é um esforço da nossa parte para conseguir ficar atento nas coisas da vida da graça. E é exatamente isso que também é a melhor parte, também existe uma fazer. Uma vez eu estava lendo um livro que eu gosto muito, chamado A Alma de todo Apostolado. Nesse livro, o Padre Chotara dizia assim: estou indo para o mosteiro, fazendo o trabalho mais difícil que o homem tem. Qual é? Aí ele respondia: o trabalho mais difícil e mais importante é o trabalho de consertar a própria alma. Ele dizia que era um trabalho complicadíssimo, porque os outros todos eu consigo resolver desde fora, mas purificar a própria alma eu só consigo fazer desde dentro, e eu não sei nem onde é que eu aperto o parafuso. Esse é um dado muito importante. Santa Maria, aos pés de Jesus, não está ali sem fazer nada. Ela está fazendo o ofício próprio dos sábios. Ela está melhorando a própria alma, que é um trabalho difícil e que nós fazemos também quando nos dedicamos à oração. O modo bom de fazer as coisas é aprender a receber a visita do Senhor. Jesus quer ser escutado, assim como Abraão fez quando apareceu aqueles 3 homens. Os 3 homens passaram e ele falou: você não vai sair daqui sem me dar bênção. Essa é a postura de quem recebe uma visita de Deus. Quando você está numa oração, você percebe uma presença divina, tem que falar assim: o Senhor não vai embora daqui enquanto não me der essa bênção. Que nem Abraão fez. Isso acontece na missa também. Às vezes a gente está no meio da oração eucarística, está na missa, é o intervalo comercial, a missa não está. A hora da oração eucarística não é o intervalo comercial. O padre está falando com Deus Pai. Naquela hora ali, você aproveita e fala assim: ó, já que o senhor está passando por aqui, o senhor não vai sair daqui sem me dar a minha bênção. É que nem isso é alguém que está olhando para a Santa Missa como um momento de visita, como um momento de visita com Deus. É um momento de meditar, de contemplar, de ouvir a palavra de Deus e, sobretudo, de pedir a Ele a bênção. Não é uma tarefa a mais. As tarefas a mais nós fazemos durante o dia. É a atividade que me torna próximo ao Senhor. Quando nós olhamos para a liturgia desse jeito, nós estamos nos aproximando